Primeiramente, então, boa noite para todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso eterno amigo, possa envolver a todos nós. É uma alegria podermos estar juntos nessa nova maneira, aqui conectados, também nesse cantinho de amor e de luz, buscando fazer com que os nossos corações possam, de fato, gravitar em torno do Mestre, para que esses momentos de reflexões que viveremos aqui juntos possam ser proveitosos para todos nós. Então fica aqui o meu agradecimento à querida Fati pelo convite, por estarmos aqui reunidos mais uma vez, e os nossos votos de que todos possam sair desse momento realmente mais inspirados e fortalecidos para a caminhada. E pensando nisso, nós nos propusemos a refletir nessa noite sobre um tema, sobre um elemento que julgamos muito importante, especialmente diante de momentos difíceis como os que temos vivido, provas coletivas, desafios. É imprescindível que nesse momento usemos o conhecimento que o Espiritismo nos traz acerca da vida espiritual, da importância do pensamento, dos nossos sentimentos, para que a gente consiga manter-se equilibrado, harmonizado, sintonizado com os benfeitores, para que assim passemos por esses momentos difíceis, mais serenos, mais seguros, amparando também aqueles que estão mais fragilizados, aqueles que estão passando por mais dificuldades, aqueles, enfim, que estão desesperançados, muito abatidos. É imprescindível que, como bons discípulos do Mestre, chamados a ser sal da terra e luz do mundo, possamos nos fortalecer para fortalecer outros corações também. E como aprendemos com a doutrina espírita e com o próprio Evangelho do Mestre, um dos recursos mais fundamentais para esse cuidado, para esse fortalecimento, é o recurso da oração, é o recurso da prece. Quando nós, então, buscamos pelo pensamento, pelo coração, nos conectar aos nossos benfeitores espirituais, que seguem sempre nos amparando ou buscando nos amparar, mas precisam eles contar também com uma abertura de nossa parte, Precisam eles contar ali com uma tomada onde possam se conectar mais propriamente a nós para transmitir boas ideias, para nos ajudar a tomar as melhores resoluções, para renovar as nossas forças morais, enfim. Eles precisam também de campo, e aí está uma das grandes finalidades da oração. Mais do que transformar propriamente as circunstâncias, na imensa maioria das vezes, a oração vai transformar efetivamente a nós mesmos para que lidemos melhor com as circunstâncias. Porque se as circunstâncias aí estão, algo tem a nos ensinar. E mais do que precipitadamente rogar a Deus que mude, que transforme, enfim, as circunstâncias, quando longe estamos de sondar todos os seus desígnios e tudo que cada circunstância há de nos ensinar, deveríamos antes entender na prece, sobretudo, esse recurso que nos ajuda a renovar a nossa maneira de enxergar as circunstâncias, a nos dar mais forças para enfrentar as circunstâncias, para aprender com elas, para superarmos aquilo que a vida nos traz em termos de desafios e de dificuldades. Por isso, o título de uma mensagem de Emmanuel que selecionamos é Oração e Renovação. Essa dupla aí que deve realmente estar sempre junta, porque se eu, ao buscar a oração, não estou em nada disposto à renovação, à mudança de determinados hábitos, à mudança de determinados pensamentos, de determinadas posturas, muito pouco a oração poderá fazer por mim, se eu não estou, de fato, aberto a progredir, aberto a me renovar. Como, por exemplo, no caso de um passe, quando a gente ia lá no centro tomar um passe. Se eu entro na câmara de passe, me coloco ali para receber o influxo das energias do médium, amparado pelos benfeitores espirituais, mas estou completamente cerrado no egoísmo, numa mágoa, num ressentimento, em algum desequilíbrio qualquer, e não faço um esforço por me conectar ali com aquele momento e com aquelas energias,
pouco o passe poderá fazer por mim. É como se a gente fosse, e o próprio André Luiz vai usar um exemplo desse, né? No livro lá Nos Domínios da Mediunidade, quando ele trata dos passes, o benfeitor que o orienta, Aulus, vai dizer que nessas circunstâncias a gente opera como se fôssemos isolantes. Passa a corrente, mas ela chega ali naquele isolante, ela não consegue seguir adiante, porque a gente se coloca assim. Então, o alto, os nossos benfeitores estão aí, sempre ansiosos por querer nos amparar, mas precisam contar com essa nossa abertura. Por isso, oração e renovação devem caminhar juntas. Oração representando esse movimento da criatura que roga auxílio ao alto, que vai em busca dos mananciais superiores. Mas renovação também como essa sua postura de humildade, de abertura, para que o alto possa nos alcançar, para que os mananciais que a gente busca possam realmente encontrar uma entrada em nosso mundo interior, em nosso coração. É uma mensagem essa que selecionamos do livro Vinha de Luz, no capítulo 21, cujo título, como falei, Oração e Renovação. E, como Emmanuel sempre faz nessas mensagens, ele seleciona aqui um versículo do Novo Testamento para comentar. O versículo é um versículo do apóstolo Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6, em que o apóstolo Paulo diz: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. A gente fica a pensar numa primeira leitura, né? Muitos podem talvez pensar, o que isso tem a ver com oração? Holocausto e oblação são palavras que eu quase que nunca ouvi, mas o que significam holocaustos e oblação, ou oblações? A gente precisa voltar um pouquinho naquele tempo, conhecer um pouquinho da cultura em que Jesus estava inserido, em que Paulo estava inserido, a cultura judaica daquele tempo, o funcionamento do templo, né, o chamado Templo de Jerusalém, porque essas palavras de Paulo aqui vão fazer referência aos ofícios que eram realizados lá no templo pelos sacerdotes e por aqueles que buscavam o templo nos seus processos de adoração. Holocausto, a palavra holocaustos é uma palavra grega, que no fundo vai significar aquilo que era sacrificado, aquilo que era queimado ali no templo. Nós, naquela época, se lembrarmos, tínhamos lá as ofertas, os sacrifícios, né, no templo, de animais, etc. Tínhamos também as oblações, que eram espécies de ofertas, né, de oferendas que eram levadas no templo. Então o apóstolo Paulo está resgatando aqui essa que é uma frase não dele propriamente, é uma citação de um profeta do Antigo Testamento. Ele resgata essa citação para convidar, né, os seguidores do Cristo, para convidar a todos nós ao longo dos séculos a repensar o que são realmente os elementos mais fundamentais da oração. É como se ele estivesse dizendo assim, né? Essa é uma fala que o profeta lá atrás, não me recordo agora exatamente qual é o profeta, se é Jeremias, creio que é Jeremias, mas posso estar enganado, mas é como se o profeta fosse ali o porta-voz de Deus, dizendo assim, é como se Deus estivesse dizendo assim aos que o buscavam ali no templo: olha, de que adianta me ofertarem esse tanto de holocaustos, esse tanto de oblações, se vocês não estão buscando o que é mais fundamental, a justiça, a misericórdia, a bondade, a caridade para com seus irmãos, se vocês permanecem frios, se não se renovam, se não se transformam, em outras palavras, né, traduzindo para as nossas buscas hoje, de que adianta ir tantas e tantas vezes no centro, tomar tantos e tantos passes, se a gente não está buscando ser melhores, se a gente não está buscando ser mais fraternos, perdoar, servir, trabalhar mais. Né? É mais ou menos isso que essa frase está nos dizendo. Então veja que isso é uma coisa bem antiga, já os profetas, séculos antes de Jesus, alertavam o povo: olha, cuidado para não reduzir a relação com Deus a simplesmente essa troca, de levar lá algumas ofertas, não mudar nada em si mesmo e achar que isso resume tudo que a gente tem que fazer. Mudaram-se hoje os cenários, a gente não tem mais sacrifícios, não temos mais, pelo menos na doutrina espírita, não temos mais ofertas nesse sentido, mas nós muitas vezes continuamos a nossa prática espiritual, seja no espiritismo, seja em outro templo, muitas vezes repetindo determinados padrões.
ali comparecemos, muitas vezes tentando fazer uma troca com Deus, mas sem qualquer proposta sincera de melhoria, de renovação, de transformação real. Então veja que é uma questão bem antiga, mas ainda atual. Há muitos séculos, muitos de nós temos reduzido a nossa experiência com Deus a uma simples troca de favores, a uma simples oferta para receber alguma coisa de volta, esquecendo-nos daquilo que é mais fundamental. Então esse é um tipo de fala muito comum nos profetas antes de Jesus. Esse questionamento. Olha, o que é mais essencial? Simplesmente o aspecto exterior do culto e da adoração ou a transformação íntima? Jesus, quando vem, mais uma vez fala sobre isso. A parábola do bom samaritano, por exemplo, é um grande questionamento nesse sentido, em que ele apresenta ali um sacerdote e um levita voltando de Jerusalém, onde estavam, lá em Jerusalém, no templo, tinham acabado de deixar lá as ofertas, tinham acabado lá de ofertar as libações no templo, de azeite, de vinho, que eles derramavam no altar, mas diante do irmão caído eles passam de largo. Por outro lado, aquele que era considerado herético, que não seguia a religião adequada, que era o samaritano, quando vê o homem caído, ele vai em direção ao homem caído, derrama o azeite, o vinho sobre ele, no sentido de aliviar as suas feridas, o ampara, enfim. O que Jesus constrói para nós na parábola? Ele coloca ali dois modelos de adoração a Deus. Aqueles que se julgavam os corretos, que haviam acabado de estar lá no templo, que haviam acabado de derramar o azeite e o vinho no altar, mas que diante do irmão caído passaram de largo. E aí ele coloca aquele que era julgado como herético, aquele que era criticado, que tinha maneira equivocada de adorar a Deus, mas que, diante do irmão caído, converte ele, o irmão caído, num templo de adoração a Deus e derrama o azeite e o vinho no templo das feridas do seu irmão. Ou seja, Jesus faz esse contraponto implícito, como a dizer, quem realmente adorou a Deus? Quem realmente está mais próximo de servir a Deus, de entender o que é o desejo divino? Jesus apresenta o bom samaritano ali como esse modelo. Então é uma questão antiga que Emmanuel vai resgatar aqui para que cada um de nós possa pensar a nossa busca espiritual hoje. Aliás, aproveitando as circunstâncias que agora vivemos, estamos impossibilitados de buscar os templos de pedra, estamos impossibilitados de ir ao centro, estamos impossibilitados de ir à igreja, de ir, enfim, aonde quer que vamos para adorar a Deus. Mas será que isso nos impedirá, então, de seguir adorando a Deus? Será que este não é um momento muito propício para entendermos aquilo que Paulo nos disse? Vós sois o templo de Deus. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, antes de todas as adorações exteriores, a mais fundamental é aquela que se opera em nós. E num momento como esse, somos convidados a pensar nisso, a ver o quanto de fato já estamos buscando essa adoração. Como Jesus disse à mulher samaritana, adorar a Deus em espírito e em verdade. Não lá no Monte Sião, não lá no Monte Garizim, porque ela pergunta, onde que eu vou adorar a Deus? Onde que é o lugar mais certo para adorar a Deus? Lá em Jerusalém, aqui na Samaria? E Jesus diz, qualquer lugar, em espírito e em verdade é que importa adorar a Deus. Ou seja, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente sente, com a renovação que fazemos por dentro, quando estabelecemos então uma comunhão mais profunda com o nosso Pai. Por isso, adentrando o comentário propriamente, Emmanuel vai dizer o seguinte: é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. Então, toda vez que eu busco algum processo de adoração espiritual a Deus, isso sempre redunda em benefícios. Quando a gente vai lá no centro espírita, quando a gente vai lá na igreja católica, no templo evangélico, se eu compareço ali com o coração sincero, se eu faço daquilo mais do que simplesmente um ato exterior, isso sempre agrega, isso sempre me renova, isso sempre me transforma. Mas por quê? Porque mais do que simplesmente o aspecto exterior do culto, eu estou buscando uma adoração espiritual. Eu já estou entendendo que a porta do verdadeiro templo está aqui no meu coração.
E só por meio desse caminho é que eu posso realmente estar mais junto de Deus. Mas aí Emmanuel prossegue. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Então ele vai se focar aqui num tipo mais específico de adoração, que é a oração. O buscar a Deus pela oração é um tipo de adoração, tanto é que no Livro dos Espíritos, a primeira das leis morais é a lei de adoração. E é lá, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, que Kardec e os benfeitores vão tratar sobre a prece, sobre o caráter geral da prece, qual a finalidade da prece, o que é a prece, né? Pensar em Deus, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele, é assim que eles definem a prece para nós. E Emmanuel está falando então que a prece ela vai se revestir aí de muitas características e de muitas respostas, segundo os momentos que nós estamos vivendo, segundo as circunstâncias. Então, por exemplo, quando a gente se equivocou, está ali arrependido, com aquele remorso, quando a gente busca a prece nesse momento, ela traz para nós, né, muitas vezes, a bênção das lágrimas consoladoras. Aquelas lágrimas sinceras que como que purificam a alma, aliviam, né, aquele calor do remorso, aquele aperto do remorso, aquilo flui através daquelas lágrimas sinceras de arrependimento, quando a gente reconhece um equívoco, quando a gente se dispõe a se renovar, a se melhorar, enfim. Então, a súplica no remorso nos traz a bênção das lágrimas. A rogativa na aflição nos dá a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. Então, quando a gente está passando por um momento de muita aflição, de uma prova muito difícil, quando a gente ora, a gente vê melhor as nossas fragilidades, reconhece elas melhor, e isso nos impele a sermos mais humildes. Porque sendo mais humildes, podemos contar melhor com o amparo do alto. Quando a gente é muito orgulhoso, a gente está fechado, a gente se fecha, a gente cria uma casca para que o alto nos possa auxiliar. Agora, quando a gente reconhece as nossas fragilidades, né, quando a gente chega aberto, com o copo vazio, então o alto pode preenchê-lo. Quando a gente chega já muito autossuficiente, muito cheio de si, não há espaço para que o alto possa, de fato, preencher o nosso copo, né, o recipiente do nosso coração com a água viva do Evangelho. Então, na aflição, a rogativa nos dá a entender melhor as nossas fragilidades e, por isso, abre para nós um caminho de renovação, porque o primeiro passo para qualquer renovação é a humildade, é reconhecer o que precisa ser modificado. E a solicitação na dor nos revela a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. Quando está muito difícil, quando está muito dolorido e você recorre à prece, você sente aquele bálsamo, você sente aquela força extra que você não sabe de onde vem, no fundo sabe, né? Mas a gente sempre acha que há um limite ali e sempre o alto está nos surpreendendo com a dimensão dessa misericórdia que não tem limites. Quando a gente acha que não vai suportar mais, que não dá mais, eis que o alto nos ampara, eis que Deus encontra meios de chegar até nós, e aquela dificuldade, aquele momento que a gente achou que não ia dar conta de superar, superamos, estamos aqui fortalecidos, aprendemos com aquela experiência, estamos agora lidando com outras, e assim como vencemos todas as outras lá atrás, venceremos mais essa e venceremos as outras, porque assim é. Há aquele que busca, aquele que está ali, recorre. A misericórdia divina se revela sempre e cada vez mais infinita e abundante. Então, olha como a prece adquire muitas feições, essa oração. A oração refrigera, prossegue ele, alivia, exalta, esclarece, eleva. Olha quantas coisas. Mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Então, a oração sincera
não aquela que é simplesmente palavras, não aquela que é simplesmente uma repetição de palavras em que você não está minimamente conectado com aquilo. Estamos falando desse movimento sincero de buscar a Deus, de buscar aos espíritos benfeitores. Essa oração, ela refrigera, ela alivia, ela esclarece, ou seja, traz novas ideias, abre a nossa mente, né? Ela eleva a nossa sintonia, mas, sobretudo, qual a grande finalidade da oração? Nos afeiçoar o coração ao serviço divino. Porque ela faria pouco se apenas nos consolasse sem que nos impelisse a atuar, a agir. Ela faria pouco ou não faria o suficiente se nos trouxesse recursos, mas se nos mantivéssemos ali apenas no mesmo lugar, estagnados, sem ir a campo, sem ir ao esforço, sem buscar fazer diferente, sem buscar sermos melhores. A oração sem ação não cumpre todo o seu propósito, não alcança a sua grande finalidade. Por isso, oração e ação devem estar juntas. Oração e renovação devem caminhar aí lado a lado. Daí o título da mensagem, né? De que me adianta orar, orar, orar e continuar da mesma maneira, conservando as mesmas mágoas? A aflição vai continuar a mesma, né? O problema não vai ser sanado. De que me adianta orar, orar, orar e seguir sendo duro, inflexível com as pessoas? Vou continuar vivenciando as mesmas dificuldades nos relacionamentos. De que me adianta orar, orar, orar e não fazer esforços por renovar aquele vício que me tem trazido tantos desequilíbrios e tantas dores? É preciso que essa oração seja como que um combustível que me impele, então, a ir à atuação, a ir à renovação, né? Que me afeiçoa o coração ao serviço realizador. Não adianta apenas contemplar, é preciso realizar. Por isso, esse binômio que precisa caminhar junto. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Ou seja, a fé não pode se resumir apenas a esse processo de oração, de diálogo com Deus. Ela precisa também traduzir-se em frutos, em obras. Já diria Tiago, o apóstolo, na sua carta, a fé sem obras é morta, é como uma árvore estéril, é como uma árvore que ressecou-se. Agora, a fé que se traduz em frutos, em obras, né? Que se nutre da seiva da oração, para se fazer então frutos, essa sim é uma árvore viva, é uma árvore frondosa, é uma árvore que traz perfume, que traz beleza, que traz cor, que traz sabor à vida. Um coração que assim se fez, né? Essa árvore viva da fé, é um coração que transforma ao seu redor outros corações e outras vidas. Em primeiro lugar, a sua própria. Na essência, prossegue ele, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. O que Emmanuel está dizendo aqui? Em verdade, não é Deus que precisa das nossas preces. Somos nós que, por meio da prece, precisamos dele a cada vez mais, para que as forças que ele nos dá possam se traduzir e se concretizar em mudança de caminhos. Essa é a grande ideia da prece, porque é o que os Espíritos vão dizer. Muitas vezes, a prece não vai mudar os desígnios divinos, não vai mudar as circunstâncias. Na maioria das vezes, não. A prece tem como finalidade maior mudar a nós mesmos diante dos desígnios divinos. Porque antes mesmo que pedíssemos, Deus já sabia o que nós precisamos, né? Seria muita pretensão de nossa parte acreditar que nós somos mais sábios que Ele a ponto de dar conselhos a Ele sobre o que fazer ou o que não fazer. Seria uma imensa pretensão de nossa parte nos colocarmos naquela posição de dizer a Deus, Pai, né? Pensa melhor aqui, pensa... Seria renegar um de seus atributos primordiais, a inteligência suprema. É claro que ele é também o infinito amor. E, por vezes, as preces vão ajustar determinadas circunstâncias, vão nos levar a caminhos diferentes, ajustando um pouco o quadro das experiências.
mas a sua grande finalidade é e será sempre transformar-nos, enriquecer-nos, fortalecer-nos, para que possamos seguir mais fiéis aos desígnios divinos. Porque daí decorre toda a infelicidade em nossa vida. A primeira questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, questão 614, trata disso. Quando falam lá os espíritos da lei natural ou da lei divina, e dizem-nos eles que somos infelizes, o homem só é infeliz quando dela se afasta, dessa lei divina. Por isso, buscar a felicidade será nos reajustarmos na rota, buscando estarmos mais próximos aí dessa lei divina, mais harmonizados com ela. Daí a importância da prece, conversarmos com Deus, ouvirmos a sua voz, captarmos a sua inspiração, para que possamos nos harmonizar com a sua vontade. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Então aqui ele traz uma série de exemplos mostrando-nos esse segundo passo da oração. A oração é como uma luz que se acende na nossa noite, na noite da alma, seja pelo remorso, seja pela aflição, quando as coisas estão difíceis, os horizontes parecem mais sombrios. A oração é como uma luz que acende. É uma luz que, começando do nosso interior, se irradia para fora e nos ajuda a ver melhor as circunstâncias, a ver ou a entender melhor o que está acontecendo, quais são os possíveis caminhos, a encontrar respostas onde antes não as víamos, a encontrar possíveis soluções, enfim. Mas aí entra a parte que nos cabe, que é o de movimentarmos-nos segundo agora o que essa luz nos apresentou, a luz da oração. Então, se eu me desviei da senda reta, se eu estou ali num caminho de desequilíbrio, seja com relação ao corpo, seja em aspectos morais, a oração vai fazer com que esse desvio fique mais perceptível, mais claro para mim. Ela vai me ajudar a identificar melhor qual a fonte das minhas aflições. Mas ela não vai, por si só, fazer com que eu me reajuste. Ela me fortalece para que, então, pela vontade, eu possa renovar caminhos. A oração, por si só, não vai fazer o movimento, né, que é um movimento que me cabe, de transformar aí, de diluir no amor, na compreensão, no perdão, aquela mágoa, aquele ressentimento. Né? A oração não vai fazer por si só o trabalho que me cabe em termos de esforço, de disciplina, no estudo, no comprometimento com alguma atividade, enfim, para que eu possa progredir, desenvolver a minha inteligência, o progresso intelectual, enfim, também o progresso moral. Ela é sempre um primeiro recurso, uma luz que se acende, combustível que nos renova ou nos fortalece para que a gente possa caminhar para a renovação. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. Então ela nos consola, ela nos traz sugestões divinas, ou seja, ideias, inspirações, ela amplia a nossa visão, mas diante de Deus e diante da lei divina, não basta simplesmente a posição verbalista, não basta simplesmente o falar. É preciso falar também por meio da ação, verbalizar esses propósitos de melhoria na conduta de cada dia, na disciplina da nossa auto-melhoria, da nossa autotransformação. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Olha que síntese maravilhosa. Por meio da oração, o Mestre nos confere a dádiva, porque a oração é um recurso a que sempre podemos recorrer. Lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer:
jamais lhe é negado o auxílio da oração. A nenhum espírito, por mais que ele tenha se equivocado, desde que haja sinceridade na oração, nunca lhe é negado o recurso do amparo espiritual. A nenhum filho de Deus, por mais que ele tenha descido ao abismo de sombras e de equívocos, se há sinceridade na sua alma, desejo de melhoria, chega lá a força da oração, chega lá a dádiva do alto. Mas o alto pede-nos a iniciativa. Então, essa é uma síntese maravilhosa. Sempre que orarmos, lembremos disso, que ali estaremos recebendo a dádiva, mas também o pedido da iniciativa, o chamamento à iniciativa. Por isso ele conclui: nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Para que não repitamos aqueles velhos padrões de outrora, em que levávamos as nossas ofertas, em que levávamos ali os sacrifícios ao templo, fazendo uma troca muitas vezes com Deus e nada fazendo internamente na nossa melhoria, para que não repitamos isso agora na forma de promessas, na forma de votos que muitas vezes não se concretizam, que saibamos buscar na oração a força, mas também o chamado, a iniciativa, a ação, caminhando de fato à grande e necessária renovação de que todos estamos precisados. Que a oração nesses momentos que agora vivemos de desafio, de luta, seja para nós essa dádiva sempre perene, sempre acessível do alto, mas que ela possa também encontrar de nossa parte o esforço do trabalho, do estudo. E quando dizemos trabalho, estamos impossibilitados do trabalho local lá no centro, mas quantas ocupações úteis não podemos fazer? Essa é a definição de trabalho que os Espíritos nos dão. Podemos utilizar os recursos da internet, podemos ligar para um amigo, amparar alguém que está passando com dificuldades, enfim. O trabalho da nossa própria melhoria, do estudo, tudo isso é trabalho, tudo isso é movimento da alma que quer se renovar. Que a oração possa, portanto, nos sustentar e a ação, de fato, expressar para a vida o nosso sincero desejo de melhoria e libertação com Jesus. Um grande abraço para todos, muita paz e que o Divino Mestre abençoe e inspire a cada um de vocês.